Aí, a Michele! Gente, que surpresa! Oi, Jaque. Oi, Alt. Oi, Oi. Julian. Oi, Kai. Tudo bem, querida? Michele, Boa noite, Johnny. Boa Você noite! conhece o Johnny, Não, Michele? mas o pouco que eu conheci, às vezes eu fico me perguntando o que que uma pessoa LGBT fez pra ele, porque assim, eu fui no perfil do Johnny, tá? Antes de fazer qualquer coisa. O Johnny parece ser um cara agricultor, parece trabalhar com alimentos aí, frutas, verduras e tal. E eu acho que ele é um cara, nesse quesito, um cara que tem um trabalho muito da hora, assim. Eu sou uma pessoa que defendo muito esse pequeno agricultor, é de quem eu compro, inclusive, os meus produtos agora, onde eu moro, mas eu não consigo entender, Johnny, o que que alguém da comunidade fez pra ti pra tu odiar tanto, assim, porque eu não tenho ódio contra ti, tá? Eu não sei nada sobre ti. O pouco que eu sei é que tu é um pai de família que trabalha em algo que parece ser agricultura. Tu tem algum motivo específico pra tu odiar tanto pessoas como eu, ou como a Jaque, ou como a Kai? A gente fez alguma coisa pra ti, assim, que te deixou tão mal que tu tem esse ódio? Eu posso responder? Claro, sem dúvida. É uma pergunta pra isso mesmo. Ô, Jaque, parabéns pela sua fala, parabéns pelo modo Foi de a se Michele, não portar. foi a Jaque, não. Ô, Michele, parabéns pelo modo de se portar. Eu vivo acompanhando você nos debates com os pessoal, entendeu? Então por isso que eu te conheço. E vou te responder educado, igual você foi educada comigo. Eu não tenho ódio. Eu só tenho ódio da pessoa que pede respeito e aí fica atacando a Jesus, fica atacando a religião, fica atacando os cristãos, fica atacando os evangélicos e pedindo respeito. Falando que Jesus andava com 12 homens porque ele estava dando para esses 12 homens. Então, se a pessoa pede respeito e fica atacando a religião do outro, entendeu? Então, ele não quer respeito a essa pessoa. Tá. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho nada contra você, eu não tenho nada contra você, não tenho nada com os LGBT. Eu tenho meu primo hoje tem Ah, 50 e tava poucos anos, demorando. ele é Tava travesti, demorando. ele é travesti, entendeu? Ele até se transformou, Ele é entendeu? E travesti. tipo assim, eu não tenho nada contra, eu Tá, só tenho agora assim, cala a boca, que agora eu vou dizer. Eu Cala a só quero boca. perguntar, peraí, eu só queria lhe perguntar uma coisa, Johnny. Olha só, olha só. peça respeito e Tá, respeite também, vamos entendeu? lá. Isso que eu Ó, preciso. Que a vamos lá, pessoa Johnny. peça respeito e respeite. Vamos lá, Johnny. Eu sou uma pessoa que eu sou ateísta, tá? E eu respeito o teu direito de ter a fé que tu tem. No entanto, a gente está vivendo hoje uma realidade no Brasil onde o vereador mais votado de São Paulo, ele tá com propostas de lei que nem são do escopo de um vereador, mas essa foi a propaganda dele, que tiram inúmeros direitos de pessoas trans, tá? E essas propostas de lei, elas focam em pessoas trans e vêm de um cara cristão, tá? O deputado mais votado na última eleição também é cristão e também trabalha constantemente em projetos de lei que violam e removem direitos de pessoas LGBTs. Uma deputada muito votada em Santa Catarina, mesma coisa. Eu posso te dar uma lista, tranquilamente, de mais de 50 parlamentares que são cristãos e que fazem isso, tá? Considerando, dando esse contexto para ti, tu acha que uma pessoa como eu, ou como a Jaque, que a gente tem o direito de se revoltar com cristão, porque cristãos como talvez você não se levantem contra esses outros e deixem eles nos atacar livremente e tentar remover nossos Ô, direitos? Michele, eu queria lhe dizer que é, ele baba de amor por o Nicolas e todos esses que fazem ataques a gente, e ele faz parte desse ataque. Mas é Quando por ele isso que eu chega, quero, por isso que eu quero quando, entender quando ele chega aqui e ele começa a dizer que Jesus me ama, ele sabe que eu sou ateia porque não é a primeira vez. Ele sabe que ele está dizendo que Jesus me Eu ama, não nunca é que disse que ele está Jesus te dizendo, cala a ama, boca que eu Jaque. estou falando. Ao contrário da Michelle, eu sou mal educada e Não, eu grotesca. nunca Fica disse quieto. isso, você está mentindo. Para de mentir.
Cala a boca. Eu não estou perguntando. Não é uma pergunta, eu estou afirmando aqui Se para mentir, Michelle. eu falo. Se mentir, eu falo. Ah, te bloqueia, não deixa ele falar. Quando ele sobe aqui, ou quando ele vem na minha rolagem, me oferecer a divindade dele, é um ataque à minha existência. E ele Então, fica. de cima, Cala a boca, eu não estou lhe perguntando. Você viu eu perguntar alguma coisa a você? Você Mas vai tá- conhecer que tem travestis educadas, tem travestis que nem eu, que venho da rua, que pula no pescoço de vagabundo igual você. Entendeu? A sua sorte Eu tava é que a de gente mim. está numa tela. Se não, você estaria grudado pelo pescoço. Entendeu? É Sim, isso. Mas Johnny, você consegue. Você entendeu da onde vem a minha pergunta? Você consegue responder ela para mim? Qual a Bom, se pergunta? deixar eu responder, eu respondo. Claro, sem dúvida. Você lembra qual é a pergunta? Pelo menos. Lembro sim. Tá. Lembro sim. Eu te faço, eu te respondo essa pergunta te fazendo outra. Um erro conserta o outro erro? Não, claro que não, mas aí é que tá. Só um pouquinho. Peraí. Eu atacar um povo que me Michele, ataca. Peraí. Michele. Deixa eu Ô, Michele, responder. pera um pouquinho. Não, você vai escutar a Michele, porque aqui a travesti fala primeiro. Eu fiz a pergunta e você me Não, ela respondeu. me fez a pergunta, então eu tenho que responder para ela. Tá, então responde a pergunta, vai. Michele, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque certas pessoas da direita, certos pontos da direita, ataca, entendeu? Os LGBT, tenta fazer projeto para os LGBT, que dá o direito da pessoa chegar e falar: Jesus é travesti, Jesus não sei, andava com 12 discípulos para poder meter a língua no cu dele. Jesus não sei o que lá. Fica atacando o maior símbolo cristão, porque teve uma lei que está tirando um benefício de vocês. Isso não justifica. Não é benefício, Johnny. Aí é que tu tá com. Aí é que tá o problema. Eu nem ia entrar nessa live, mas eu Você quis entendeu entrar. o que eu quis te dizer? Eu entendi que você tá completamente errado na sua abordagem. Porque olha só, vamos Errado lá. no quê? Vou te explicar. Não. Vou te explicar, tá? Eu dizer Jesus é travesti não remove nenhum direito civil teu. Eu dizer Jesus eu exibir É um uma desrespeito, imagem. né? Pode ser um desrespeito. dizer Mas, que peraí, Jesus é travesti? pode ser Sim. desrespeito, mas a direita briga tanto por liberdade de expressão que quando a gente se expressa. Então eu não é quero essa válido. liberdade que você está pregando, Michele. Mas peraí. Quando eu digo Jesus andava com 12 homens, seja lá para fazer o quê, não viola direitos teus. Tu não deixa de ter direito de ser cristão, tu não deixa Mas é um de... ataque. É um ataque a quem? Uai, você pegar e levantar a dúvida Jesus, da ó, sexualidade do vamos lá, maior Jesus símbolo é a vítima, cristão peraí. do Jesus é a vítima do mundo. ataque. Peraí, Jesus é a vítima do ataque, tá? Vamos dizer que eu diga Não, assim, ó. todos os cristãos são. Peraí. Não, se eu digo Jesus é corrupto, Jesus é a vítima do ataque. Não, Você atacou todos os seguidores dele. Como? Ô, Johnny, você me respeitou quando você chega aqui todo santo dia e você desrespeita o meu Eu não direito tô aqui de não todo ter... santo Cala a dia, boca, eu Jaque, tô larga a mão falando, de caralho. mentir. Quando eu for falar, você cala a boca, merda da boca. Eu, hein? Eu não posso calar, Olha você a tá pressão. mentindo. Cala a boca. Todo dia você que chega parar aqui de fazendo mentira. ataque. Cala a boca, seu filho da puta. Não, tem que parar de Não é uma mentira, pergunta, eu não falo. tô lhe fazendo uma pergunta, Johnny, você me ataca, não. Eu tô afirmando, Johnny, você me ataca todo dia. Ataque Como em mulher mim. trans, como uma pessoa ateia, todo dia você me faz ataque. Cala a boca. Todo dia você me faz ataque. E não me respeita. Por que eu tenho que respeitar você ou as suas divindades? Por favor, quando eu te ataquei? Hoje, aqui. Ô Johnny, O quê? eu posso fazer só uma pergunta rapidinho? Deixa eu me intrometer nessa conversa rapidinho aqui. Altieri, acho que você não tem direito de fazer escrito- pergunta. Só um pouquinho, Johnny. Eu decido, inclusive, se você continua na live. Você escreveu aqui na barra Então de rolagem... decide aí, por favor. Decide aí, É por só... favor. Espera um pouquinho, rapaz. Espera um pouquinho. Aqui na Ou barra de não, você me rolagem... bloqueou da sua live. O que você quer conversar comigo? Olha só. Aqui na barra de rolagem está escrito assim: Altieri foi lavar o rabo.
Deus me livre desse rabo, vocês são tudo frouxo, credo desse rabo. É essa maneira respeitosa que você Ação e reação. Ação e reação. Você perguntou para Michele se um erro justifica o outro. Ação e reação. Já que vocês não querem respeito, então vamos à liberdade de expressão, igual a Michele falou. É a liberdade de expressão. Tamo junto. Peraí, Johnny, isso Eu tô aí é... adorando a liberdade. Não, Então Johnny, a minha liberdade de expressão é dizer que Jesus, o Filho do Divino, chegou aqui e só dormia mais macho. E a minha liberdade é falar que você Cala estuda a de boca, que eu estou conforto. usando minha liberdade de expressão. Jesus, o maior bando representante de das divindades. viado da Cala a porra. boca, porra. Ele só dormia mais macho. Foi É traído por um beijo de da Judas. Um porra. beijo. Ele quer ser o bambambam. Cale-se, eu não quero, eu sou. Nada, é um bosta, moço. Ô, Johnny, peraí. Deixa eu tentar te trazer Adorei pra a um lado... liberdade de expressão de vocês. Ó, deixa eu tentar te trazer para um lado racional, porque eu vejo que tu te emociona muito rápido com qualquer coisa. Olha só. Tu é um apoiador do Bolsonaro, né? Com certeza. Tá, beleza. Quando eu digo Bolsonaro é genocida, eu tô te atacando? Você tá atacando, você tá fazendo uma fake news e atacando o Bolsonaro. Certo. Então eu não estou atacando o Johnny, né? Não. Então como que quando eu digo que Jesus é travesti, eu tô atacando o Johnny? Porque eu sigo a Jesus. Mas tu também segue o Bolsonaro? Não, eu só voto no Bolsonaro, eu não sigo o Bolsonaro. Tu tem camisa do Bolsonaro no teu perfil, cara. Eu sei, mas só que o Bolsonaro não faz as leis pra mim, entendeu? Mas ele Eu não faz as levo a leis. minha- Mas ele eu faz não as levo- leis. Eu não Peraí, levo a mas minha ele faz vida. as leis. Ô, Mas ele faz as leis Michele, pra mim. Michele, qual que é a Bíblia do Bolsonaro? A mesma que a tua. Não, eu sigo a Bíblia de Jesus, não Ele do também. Bolsonaro. Ele Então- também. Então, ó. Pois é, eu não sigo o Bolsonaro. Peraí, olha só. Pensa comigo. Se ele segue a Bíblia de Jesus, que é a mesma que tu segue, e ele aplica as coisas baseado na mesma coisa que tu segue, quando eu ataco ele, tu também deveria entender que o ataque é em ti. Não, Bolsonaro é um comedor de feijão igual eu mesmo. Ele não Mas é um santo. Jesus também era. Não? Jesus não veio aqui e comeu feijão também? Mas Jesus era santo. Por que ele era santo? Jesus era santo. Por que ele era Morreu santo? Mas Jesus... Filho de Deus. Tá, mas peraí. Mas Jesus andava com pastor... Qual que era o pecado de Jesus? Não, o cara era da hora. Os seguidores dele que não eram. Porque Jesus era o cara que andava com leproso, com prostituta... E que só se irritava... Isso! E que só se irritava com gente tentando tirar dinheiro dentro de templo. A única Isso, passagem... esse Legal. que eu sigo. Tá, mas peraí. Se tu segue o Nicolas Ferreira e o Bolsonaro, que usam do dinheiro... Não, eu voto público, neles. Peraí. Não, tu segue eles. Tu Não, eu segue, voto sabe? neles. E segue eles. Ô, Michele. Não, peraí, como é que tu vota? Peraí, como é que tu vota neles sem- Tipo assim, eu não pego a vida deles e transformo pra mim. Eu não acompanho a vida deles pra transformar a minha vida na vida deles. Tá, quando foi na tua vida que antes do Bolsonaro, tu falou Deus, Pátria e Família? Eu nunca falei até hoje. Não? E por que tu tem uma camisa que tem esses dizeres? É porque eu fui no dia 7 de setembro e mandei fazer. Ou seja, tu defende Deus, Pátria e Família, que é algo que o Bolsonaro, Ô, Michele, Michele, começou a trazer. Te corrigindo. Não é Deus. Eu crio meus filhos pela direita, não é Deus, Pátria e Família. Você cria seu filho pela direita. Explica o que a direita dá pros seus filhos, cara, na boa. Não, Thierry, você me bloqueou, nós dois não temos o que falar, Thierry. Mas, ô Johnny, olha só, vamos lá. Tu é pequeno agricultor, né? Tu não é grande produtor, certo? Não, eu sou autônomo, eu sou vendedor de rua. Tá, beleza. Talvez seja que nem as pessoas de quem eu compro aqui. Eu não sabia se tu produzia ou se tu só vendia. Beleza, tu vende. Legal. Papai? Existe algum incentivo que essas pessoas que tu segue te deem como vendedor de rua? Mas o que isso tem a ver com religião? Não tem nada a ver com religião. O que eu tô dizendo é o seguinte: tu segue pessoas por causa da tua fé. Não, não é Elas- por causa da minha fé.
Tá, então por que tu segue elas? Minha fé em Jesus. Tá, então vamos lá. Tu disse que não que tu não segue elas por causa da tua fé. Não. E tu também disse que eu perguntasse em alguma coisa que eles fazem que apoia o teu trabalho, não tem nada a ver com a discussão, mesmo Não. eles sendo os caras que vão na tua fé. Então, tu não segue eles porque eles vão melhorar a tua qualidade de trabalho e tu não segue eles por causa da fé. Então, por que motivo tu segue eles? Porque eles têm. A direita tem o mesmo pensamento do que eu, prosperar. Tá, mas eu sou mais próximo. Eu sou mais próximo que tu e sou de esquerda. Deixa eu acabar de responder. Prosperar, não atacar a família, entendeu? Não atacar a família, ter a sua liberdade, entendeu? Por isso que eu sigo eles. Mas tu quis privar a liberdade da Jaque? Deixa eu fazer aqui a pergunta a ele, gente. Eu tô adorando essa liberdade aqui. Eu chamei todo mundo de viado aqui e ninguém quis me processar. Eu tô adorando essa liberdade. Aqui, meu querido. Eu sei que você fala mais do que a boca e adora o som da própria voz. Onde é que você faz live? Do que é o seu perfil? Eu não faço live. Eu já que não sei o que você faz no TikTok. Né? Fora da minha live. Escuta, meu querido, escuta. Você só vai conseguir compreender se você escuta alguém falando. Eu sei que é parte do extremismo falar, gritar, não interromper. A esquerda sabe bem que é isso. Mas aonde você vive, criatura? Porque eu não lhe conheço fora da minha live. Você vive vindo na minha live. Não é pra conhecer, eu não quero te conhecer. Você vive fazendo ataques na minha live o tempo todo. Não, eu vivo respondendo você. Presente. E como que a direita não faz ataques? Eu não sei quem é você, querido. Mas contra-ataque, nós não fomos até você, rapaz. Nós não sabemos quem é você. Mas tá aparecendo pra mim. Eu quero que não aparece mais pra mim. Mas o que te impede? Eu vou perguntar, porque a curiosidade, eu sou da área de tecnologia. O que te impede de tu clicar em cada uma das pessoas aqui e bloquear elas pra não ver mais o conteúdo? Tá, eu vou te responder. O que impede? Eu não sou da área de tecnologia. Tudo bem, mas sabe usar o TikTok. Peraí, deixa eu acabar de responder. Calma. Segura a emoção. Eu não sou da área de tecnologia. Eu sou um cara matuto da roça, então eu não entendo muito essas coisas. E por isso que eu falo pro Altieri me bloquear, porque ele me bloqueou das lives dele, não aparece mais conteúdo dele nenhum pra mim. E eu queria que a Jaque fizesse o mesmo. Mas, querido, eu vou te ensinar. Bem simples. Por favor. Tu clica no perfil da pessoa, por exemplo, a Jaque, tá? Clica no perfil dela, aí vai aparecer o perfilzinho dela. Lá no perfil dela vai ter 3 pontinhos assim do lado. Tu clica ali e tu desbloquear. Acabou. Não tá aparecendo aqui, não. Não, é que tu tem que entrar no perfil dela pra entrar. Mas a grande questão é que assim, ó, o que eu percebi, tá? É que você vem aqui pra defender. Ele fez agora. Não, Michele, mas nem se iluda, ele vai desbloquear ainda hoje e vai vir aqui ainda hoje. Não duvido. Eu não duvido. Ô, Michele, tem uns 40 minutos que ele tá aqui. Gente, estou tentando. Ele ainda tá aí. Ainda aí. Eu queria, olha, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu fiquei ouvindo aí um maior tempão e aí o Johnny falou um negócio que me chamou muita atenção. Não sei se ele tá ainda aí, mas assim, me chamou a atenção uma coisa. Aproveitando que tá todo mundo aqui nesse clima assim bem interessante, queria perguntar, então aproveitar e perguntar para todo mundo. Alguém aqui é contra a família? Não, inclusive quero anunciar que eu sou casado agora, tá? Tem uma família formal aí. Me casei. Aí, Johnny. Você vai lá, casou no papel? Sim. Parou de enrolar a pobre da Di? Não, eu nunca enrolei, Altieri, eu nunca enrolei. Era ela que se enrolava. Eu queria dizer que eu sou tão favorável à família que eu passei anos, né, livrando as mulheres dos maridos. Eles vinham, me pagavam bem, eu, né, realizava alguns sonhos e desejos. Em casa ele ficava cumprindo o papel de marido, né? Conservador. Então, eu até ajudei, eu tenho... Tu sabe o que é engraçado? Até melhorava as famílias, né, Jaque? Sabe o que é engraçado nisso? É muito estranho pensar que o fato de existir tanto conservadorismo na sociedade faz com que os homens
acabem traindo suas esposas com mulheres trans, por exemplo, porque esses homens não conseguem dentro de casa o que eles gostariam de ter. Essa é a grande questão, assim, os homens, eles vão lá e... Gente, eu vou falar em termos meio amplos para o TikTok não bloquear, tá? Mas alguns homens têm desejos que não é o padrão, tá? E tá tudo bem. Não tem nada demais com isso. A questão toda é que como a sociedade define que, de maneira binária ali, se tiver esses desejos XYZ, é gay, ou é mulherzinha, ou é não sei o quê, esse cara, ele se priva disso e acaba fazendo uma série de coisas no sigilo, inclusive traindo a própria esposa com mulheres trans, para que possa ter esse desejo realizado. O que é muito maluco. Agora, de uma outra pensar, pergunta, Michele. Claro. Uma outra pergunta que me chamou a atenção também do rapaz, desculpa. Ele falou assim da questão da prosperidade. Bem, eu entendi como uma questão de melhorar de vida, né? Alguém aqui não quer melhorar de vida? Eu quero, mas eu digo que eu estou muito bem já, né? Tipo, gente, pô, pelo amor de Deus. Até eu que sou professor, tô melhor que ele. Out. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Rapaz, tem um estúdio em casa. Não, eu literalmente tenho um estúdio agora. Ó, olha aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, o aqui. chroma key, olha só. Não, olha aqui. Não, pera, isso é o de menos. Olha isso aqui. Michele tentando. Aí sim, uma câmera profissional, aí, ó. Não, eu tenho duas. Não é uma, eu tenho duas. O problema dessa prosperidade é que eles querem essa prosperidade só para eles, né? Então eles querem continuar tendo nós, mulheres trans na esquina, se submetendo a R$ 20 e virar meme nas redes sociais. Por isso que nós não podemos entrar no mercado, nós não podemos entrar na faculdade. Não é porque a gente vai destruir. Um dos motivos, entre vários, é porque eles não vão ter mais a quem pagar barato para satisfazer aquilo que ele precisa. Mas eu fico assim, ó. Todo mundo quer melhorar de vida e eu acho que a principal diferença que eu vejo na luta esquerda e direita no Brasil é a seguinte. Pessoas de esquerda, especialmente quando elas estão um pouco mais radicalizadas, né? Elas buscam algo que seja todo mundo ter direito às mesmas coisas. Alimentação, moradia, educação, saúde, como foi prometido, inclusive lá na mudança do feudalismo para o capitalismo. Quando a gente sai do feudalismo e a gente começa a ter capitalismo, as promessas eram essas, né? E aí vem o quê? Movimentos que dizem, bom, o capitalismo não entregou na promessa, né? Então vem outros movimentos. E aí, socialismo, comunismo e coisas do tipo. Então, eu quero que o Johnny seja tão próspero quanto eu, a Jaque seja tão próspera quanto eu, mas eu não quero que a minha prosperidade seja só essa. Eu quero um pouco melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero poder ter um carro bom, eu quero poder tirar férias onde eu quiser, mas eu quero que todas as pessoas possam fazer isso, não só eu. Eu não quero um privilégio exclusivo para mim. Ah, mas você trabalhou para isso. Sim, porque eu dei Existe uma questão que é, eu dei a sorte de conseguir a oportunidade certa no momento certo. E aí eu tinha a preparação para estar lá, que era o quê? Eu consegui um financiamento educacional, porque eu trabalhava na polícia, fiz uma dívida gigantesca, e aí eu tinha o ensino médio. Então isso me permitia entrar na faculdade. A maioria das pessoas trans não tem ensino médio. Então mesmo que elas estivessem... também de estar numa região com alguns privilégios, o fato de ser branca, né? Uma série de coisas, né? Mas, Alt, quantas vezes eu falei que todos os privilégios que eu conquistei na minha vida iniciais foram pelo fato da sociedade me olhar como um homem branco cis hétero? Sim. Ô Michele, você com certeza tem mais ou menos de 40 anos, não vou chutar. 44.
44. Então, há muitos anos atrás, a gente, quando decidia enfrentar a sociedade, a gente era, de alguma forma, expulsa dos colégios. Eu tenho experiência na pele, na carne, que já perderam meus documentos, já fui expulsa por ter sido abusada dentro do banheiro, e a culpa era minha, né? Então, assim, os colégios faziam de tudo para nos tirar dali, porque era vergonhoso para as famílias que os seus filhos estudassem junto com a travesti. Povoava a cabeça deles para os filhinhos queridos que abusavam desses corpos dentro dos banheiros e fora deles, né, fossem agredidos por nós. Então, por isso a gente não teve educação, porque a gente teve que ir para a rua, porque a gente não tinha um local para ficar, ninguém queria empregar uma travesti, porque travesti era espelho para os filhos dessas pessoas, sabe? E parava na esquina noturna, onde a gente não tem direito, onde a gente não tem, sabe? Então, hoje que a gente avançou, eles estão muito apavorados, porque a gente não vai voltar atrás. A gente gostou da faculdade, gostou de registrar o nosso nome, gostou de na delegacia prestar uma queixa. Sabe? Que antes nem isso a gente tinha direito de prestar uma queixa. E olha que engraçado, a gente tá falando, a gente gostou, mas isso é um direito básico que todo cidadão deveria ter e que pessoas trans não tinham. Existiam operações durante a ditadura militar para acabar com pessoas LGBT, né? Quantas histórias de travestis nós temos na ditadura militar que desapareceram? Eu já contei aqui, Michele, várias vezes, e vou contar dando nome e sobrenome. Valdoilson Brito Santos, o delegado de Ilha das Flores. Assim que eu cheguei para depor, ele olhou para minha cara e falou: olha como vem esse fio da peste para minha delegacia. E dali eu sabia que eu estava condenada já. E eu fiquei presa, né? Lógico que teve mais coisas que aconteceram, eu fiquei presa. E o soldado Ginaldo ficava abaixando e perguntando: você cortou? Como é? Onde é que põe? Então, assim, é disso que a gente não quer mais. A gente quer ir na delegacia com o mesmo direito que qualquer pessoa tem. Sabe? Então, é sobre isso. Poder chegar na porta de uma delegacia como cidadã e não como uma criminosa, como sempre a gente foi vista. Claro. E aí, sabe o que é engraçado, Jaque? Eu ainda, mesmo na rua, eu enfrento alguns preconceitos pela falta de passabilidade, né? O que a gente já está acostumada, né? Não vou dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem, eu não deveria passar esse tipo de preconceito, mas, né? Mas é muito engraçado que quando tu rompe algumas barreiras, algumas pessoas param de agir com preconceito contigo por medo do que tu pode fazer de volta. Tipo assim, um delegado, ele raramente vai agir com preconceito com uma pessoa como eu, porque na hora que eu for fazer uma denúncia qualquer lá, eu tô acompanhada de um advogado. Então ele já vê, opa, não dá, não posso, né? Um soldado, um inspetor, eles não vão fazer, porque eu chego acompanhada de um advogado. E aí vem uma diferença muito grande, que é o que eu falo. Quando uma pequena parcela da população trans fura a bolha e consegue ter esses direitos e luta por esses direitos, de, por exemplo, fazer uma denúncia, quando a gente denuncia, mas é tudo mimimi, é tudo processo, é tudo não sei o quê. Então não comete crime, cara. Só não cometer crime. Será que é tão difícil? Se eu disser para um ladrão, cara, é só tu não roubar o banco que tu não vai preso, alguém vai achar estranho? Ninguém vai achar estranho. Se eu disser para alguém, olha, é só tu não quebrar o braço de uma pessoa que tu não vai preso por lesão corporal, ninguém vai achar estranho. Agora, crimes contra a honra e contra a existência da pessoa, eles acham que é mimimi, mas tá tipificado igualzinho a qualquer outro crime. Aí quando a gente denuncia, é um problema, é isso, é aquilo. A gente tá num momento, eu disse lá nas últimas eleições, o Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo não acabou. E o que eu quis dizer com isso? Que a corja bolsonarista ela vai continuar tentando nos atacar. A gente virou a bola da vez.
As pessoas estão se elegendo em cima de mulheres trans. As pessoas estão conseguindo dinheiro em quantidades absurdas, vendendo livro, vendendo telecurso, vendendo não sei o que, contra pessoas trans, fazendo palestra contra pessoas trans. Então, se alguém disser para mim que não é um mercado, que a gente... Porque ou a cafetina transforma a pessoa trans em mercadoria, ou a direita transforma a pessoa trans em mercadoria para se eleger. A esquerda também é. Vamos ser justos. A esquerda também se promove em cima de pessoas trans. Ou de pessoas LGBTs em geral. Mas se promove na busca pelos direitos. Ou na prevenção da violação dos direitos. Então eu prefiro ser tratada como mercadoria em quem não quer romper meus direitos. Quem não quer roubar meus direitos. Aquele que quer roubar, eu vou contra, né? Então a gente... Tanto que esse material que eu mostrei aqui para vocês, gente, é porque eu vou inaugurar um podcast muito em breve e eu vou trazer gente dos mais diversos... das mais diversas posições políticas para debater sobre esses assuntos, para conversar sobre... Vai ser sobre variedade, mas vai ter também essa pauta política, porque eu acho que tem que ter visibilidade isso daí, né? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre? Sim, vai se manter em Porto Alegre. O estúdio é em Porto Alegre. Então, tipo assim, eu vou ter que fazer isso, especialmente aqui, né? Que é um lugar que gera racismo, transfobia, LGBTfobia, que nem gente trocando de camiseta, né? Todo dia tem uma nova aí, né? Só que eu acho que sempre as pessoas fazem a questão de não entender a diferença, que quando a gente está batendo de volta em algo, a gente está batendo de volta. Eu não vou brigar com um cristão que está lá indo para a igreja rezar, ou pagar seu dízimo, ou fazer sua fogueira santa. Não tô nem aí para isso. Vai lá, seja feliz. Agora, o cristão que vem a público ser abertamente transfóbico, ser abertamente homofóbico, racista, que visa remover direitos de pessoas trans, que qualquer coisinha que uma pessoa trans faz vira um auê, né? Agora, tá aquela polêmica da educadora trans lá que num evento lá na UFMA fez aquilo e a galera tá caindo de pau em cima. Só que ela deu uma declaração. Vocês acham que pessoas trans são educadas como? Se elas são mandadas para a rua desde cedo. Vocês acham que falar de aspectos da linguagem e da comunicação das gírias é algo que reflete a realidade do que mulheres trans vivem? Não. Ela tem, se eu não me engano, ela tem um livro que é Educando pelo WUC, né? Que ela é uma transgressora das normas sociais, né? E infelizmente é assim que as coisas acontecem. Alguém rompe certas bolhas e gera essa puta polêmica. Só que da mesma forma que isso dá munição para a direita, isso também mostra uma realidade que é difícil de enfrentar. Que pessoas trans só servem para aquilo. E aí vem gente dizendo, não, elas que buscam aquilo. Qual é a mulher trans que buscou ser da pista? Qual é a mulher trans que buscou isso? Que o sonho de vida dela, lá nos 12, 13 anos, quando ela foi jogada para fora de casa, era esse o sonho dela? Eu não conheço nenhuma que Michele, eu tenho observado que às vezes a gente precisa lidar com a situação e eu tenho, né, aprendido aqui diuturnamente com a Jaque, e ela me coloca essa questão dessa reação que às vezes precisa ser muito violenta assim, não tem outra forma. Ontem mesmo fizeram uma violência aqui com a Jaque que não tem precedentes, mas não vou voltar ao assunto. O ponto lidando com essa questão de gênero e sexualidade aqui no Instituto, atualmente nós temos um núcleo de estudos de gênero e sexualidade e eu sou o presidente desse grupo. E a gente tanto faz estudos e pesquisa, quanto a gente também faz o trabalho de acolhimento, né, tanto de servidores quanto de alunos. E uma das discussões entrou para o grupo uma pessoa que eu entendo como muito bem intencionada,
mas com discursos ainda muito equivocados. Uma ex-crente. E vira e mexe, ela traz o discurso religioso para o grupo, né? E eu tenho tentado barrar esse discurso no sentido de que, primeiro ela colocou da seguinte forma: teríamos de trazer talvez um padre, um pastor, né? Para que a sociedade entenda a seriedade do grupo. Eu falei, irmão, esse grupo aqui ele está para acolher quem o padre, o pastor está jogando para fora, né? Não faz muito sentido esse grupo aqui ser um grupo religioso por esse motivo. E eu não vejo nem problema de haver dentro da escola, que seja dentro da escola, grupos de apoio religioso, mas não este grupo de que eu faço parte, que é para acolhimento de questões de gênero e sexualidade. E só que aí, no nosso grupo, aí no grupo de WhatsApp, no caso, que só estão as pessoas que pertencem, porque a gente acolhe, faz rodas de conversa com toda a comunidade, mas temos um grupo, né, que gere essas questões. Eu vejo pessoas salpicando discursos que vêm do meio religioso. Eu me sinto mais ou menos naquela situação do Lula que tem que negociar com o Centrão para ver se tem respeito, mas eu não quero isso, eu não acho que deva ser esse espaço. Você acha que esse grupo deve abrir espaço para essa conversa? E eu não estou falando, só concluir rapidinho, e eu não estou falando que nós não tenhamos que acolher pessoas religiosas e que querem um amparo, não é isso. Eu só acho que o amparo do grupo não deve ser religioso, entende? Sim, concordo que o amparo do grupo não deve ser religioso, mas como eu não sei até onde vão as limitações do grupo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a intenção de fazer um grupo de conversa, como se fosse um grupo de apoio no Rio Grande do Sul, para pessoas que saíram da religião ou estão saindo da religião e se veem desamparadas, sem um grupo, sem um pertencimento, tá? Vai acontecer muitas vezes de uma pessoa que ela só conhece aquilo, porque ela só conviveu com aquilo, né, no meio religioso, e ela vai chegar e ela vai dar 1 milhão de pisadas na bola, enquanto ela diz, eu tô tentando aprender, eu não sei ainda, é muita novidade para mim. E eu digo que a gente teve um momento na nossa história, um pouco antes do bolsonarismo, que a gente podia tomar aquela postura, bom, se tu quer aprender, vai atrás, né, vai estudar e vai aprender, né? Mas depois do bolsonarismo a gente não pode mais tomar essa postura, tá? Porque se a gente não ensina, a direita ensina do outro jeito, né? Então, eu entendo que qualquer espaço que eu tenha a oportunidade de falar com uma pessoa que está saindo de um meio religioso para um meio em que ela vai ouvir sobre diversidade, eu entendo como uma oportunidade de desmistificar coisas que ela aprendeu a vida inteira e transformar aquela pessoa não só numa aliada, como numa possível multiplicadora daquela informação, daquele discurso. E por que eu digo multiplicadora? Porque eu sempre me cito como exemplo, eu era transfóbica, eu era homofóbica, eu era racista, porque eu fui ensinada a ser isso. Ponto. Não tem como eu apagar isso do meu passado. E eu fui atrás, porque pessoas trans que eu fui atrás para até me entender, só me gongaram. Só me gongaram. Porque na visão delas eu era um homem branco cis hétero. Porque era a imagem que aparecia lá, né? Mas aí o que eu fiz? Eu peguei a minha experiência, que ela era tão ruim no meio religioso e tão ruim até no meio da comunidade LGBT, e disse, eu vou fazer algo diferente. Eu vou trazer algo positivo. Então eu me abri, é por isso que até eu vi a revolta de vocês com o Johnny aqui, perfeitamente compreensível, eu digo, deixa eu ver até onde vai isso. E por mais educada que eu tenha sido, e por mais que eu tenha apresentado uma estrutura lógica, argumentativa de por que aquela postura dele ali era, no caso, a postura errada, né? A postura dele não muda, né? A posição dele não muda. Então essa é uma pessoa que, por exemplo, não pode estar nesse teu grupo.
Essa é uma pessoa que não teria como, porque Não, essa daí não. mas não tem ninguém nem parecido Não, com não, ele. mas você tá entendendo onde eu tô querendo Claro, dizer que é. claro. Onde é o corte? É o tipo de pessoa que não importa o que tu fale, a informação entra por um ouvido, processa lá, solta uma resposta qualquer, não há uma consideração em relação ao que tu falou, e aí a informação passou a ser pelo outro ouvido. É isso, entendeu? Então, Veja só, Michele, porque são dois lugares diferentes. O lugar das pessoas que pertencem ao grupo e que fazem o acolhimento, e essa pessoa com esses discursos meio equivocados pertencem a esse grupo. E do outro lado, nós temos tanto alunos como servidores, que o grupo não é exclusivo para atender alunos, né? Tanto alunos como servidores, que eu acho que é natural, e já aconteceu em muitas rodas de conversa, que essas pessoas tragam um discurso religioso. E aí eu entendo que nessa hora a gente só tem que acolher e abraçar. Apenas. Agora, nós, enquanto grupo, é que acho que a gente tem que policiar bastante para que nós não tenhamos precisar do aval de um padre, de um pastor. Eu acho que não faz sentido. Haja vista serem essas pessoas que... Eu já disse o meu pensamento sobre, mas vou repetir aqui e vou trazer um exemplo. Quando a gente vai falar de identidade de gênero, a gente precisa afastar todo tipo de religiosidade, que vai atrapalhar religiosidade, divindades dentro do nosso meio, principalmente da pauta trans. Ele atrapalha muito, porque em algum momento essa divindade ele vai interferir. Eu estou dizendo isso porque eu ajudei a construir muitos anos o Grito dos Excluídos, e a gente constrói isso com a Igreja Católica, a Igreja, enfim. E às vezes eles queriam colocar em pauta na rua contra o aborto, que é uma pauta religiosa e não uma pauta de cidadania, né? E dava muito trabalho convencer em retirar essas placas e retirar essa pauta, porque eles tem uma hora que eles ficam muito relutantes em querer convencer que se você mudar, se você, sabe, algo divino para uma cidadania. Então, assim, o cara pastor, o cara sei lá o que, ele quer lá sentar para aprender como ele vai lidar dentro dos seus lugares, beleza. Mas mesmo assim ainda é perigoso, sabe? Eu não gosto do religioso dentro de uma educação sobre gênero, sobre sexualidade. Primeiro que a religião é contra a sexualidade e contra a identidade de gênero. é só tu pegar, já que é só tu pegar que a religião no passado, ela era abertamente racista a ponto de dizer que pessoas pretas não tinham alma. É o momento, entendeu? A religião, ela nunca contribuiu no avanço da diversidade. Eu não conheço nenhum momento histórico, e aí eu incluo outras religiões nisso. Por exemplo, a Wicca, que é uma religião, a bruxaria, tem a ver com paganismo. A Wicca, ela não consegue se adaptar com mulheres trans. Eu, quando estava na bruxaria, na época que eu ainda tinha alguma fé em alguma coisa, o próprio mestre do templo dizia que não sabia como trabalhar com as divindades comigo, porque a energia do meu corpo era feminina, mas o hormônio e a origem do meu corpo, ela era de um macho, né? E que isso era... Eles não... Dentro de uma religião onde os próprios mestres do templo eram um casal gay, eles não sabiam lidar com pessoas trans. Meu Deus. Então, não existe... Eu não conheço nenhuma religião, mas isso não é a religião em si. Ok. Enfim. Mas aí que vem a questão. Eu não conheço nenhuma religião que que ajudou nos avanços de diversidade. E aí tem durante esse tempo eu continuo estudando as minhas coisas e tal, teve uma fala que eu ouvi recentemente, que ela é muito interessante, que diz o seguinte: quem botou tudo em caixa binária fomos nós. A natureza nunca botou nada em caixa binária. Um exemplo bem simples. Pela presença de sementes, o tomate é considerado uma fruta, cientificamente falando, tá? Pela presença das sementes. Mas nós tratamos como vegetal, né? Nós usamos como... Ninguém aqui vai lá, nossa, vou comer um tomate, aí pega o tomatão. Claro, eu faço isso, tá? Mas eu tô dizendo como se fosse uma maçã. Diz, vou comer uma fruta, aí pega o tomate e... Ninguém faz isso, né?
a gente trata o tomate como um vegetal. Mas a gente teve a necessidade de botar as coisinhas em caixinhas binárias. Então, quem foi que disse que só existe homem e mulher? A gente. Quem foi que disse que só existe XX e XY? A gente. Quem foi que disse que a pessoa ou é baixa ou é alta? Que todo mundo só poderia ser destro? Tudo foi a gente. Só que as coisas... Mas a natureza não disse isso. E as pessoas estão querendo atrelar essa questão da diversidade de gênero à política. Tudo bem, porque a gente sabe que só a esquerda, muito mal e porcamente, ainda defende direitos LGBT, né? Só a esquerda, a outra está atacando. Mas é interessante também como eles não ficam satisfeitos com o que eles encontram. Nós aqui, por sermos de esquerda, né? O rapazinho aí, esqueci o nome dele. Bom, o Johnny. O Johnny, quando ele chegou aqui, e ele faz isso sempre, não é a primeira vez, e tantos outros como ele fazem a mesma coisa. Eu sou um cara que se encaixa mais ou menos naquilo que é tradicional. Sou um pai de família, né? Então eu tenho uma família, dependendo dos olhos que você lance, uma família tradicional, um homem com filhos biológicos e tudo mais, né? E eles fazem muita questão de me tirar deste lugar porque eu estou militando do lado de uma travesti. E são muitos, e é o tempo todo. Se eles querem uma família tradicional, por que eles não respeitam a minha? E quantas vezes, Altieri, o xingamento ou o ataque pra ti é que tu é gay, ou que tu é... Ou que tu tá acima do peso, nunca tem um ataque ao argumento. Tem um ataque à pessoa, né? E isso é altamente perceptível. Se um homem gay afeminado tá aqui falando, conversando com a gente, ele é a mulherzinha. Sim. Se esse homem gay afeminado disser, mas é que eu não sou um homem gay, eu sou uma mulher trans, agora passa a ser homem. Aqui, não, isso aqui é o tempo todo. Eles me chamam aqui, né, na live, eles me chamam de mulher e chamam a Jaque de macho. Se as paredes da Jaque falassem, né, Jaque? As paredes da Jaque devem ter muita história para contar, mas é isso, gente. O preconceito, ele vai... Não importa. Por exemplo, eu vou falar da polêmica. O pastor lá da cura gay, tá? Que, por causa dessas coisas dele, causou aquela menina trans lá, né? Enfim. Ele é sempre tratado como o ex-travesti. Ele sofre transfobia até hoje porque ele é tratado como ex-travesti. Ele não é respeitado pelo meio cristão inteiro por ele ser um ex-travesti. A esposa dele não é respeitada por ele ser um ex-travesti. Que é assim que eles se referem, tá? Não é como eu me refiro. Eles se referem dessa maneira a ele, né? E como ele tem uma voz mais puxada para o que é lido socialmente como afeminado, ele sofre preconceito por isso. Ainda assim, ele é preconceituoso. Ainda assim, ele tenta se encaixar na norma. Mas qual é o xingamento que é dado para um homem afeminado? Mulherzinha. É o caso dele. Ele é pai de família, ele é casado, ele é pastor, ele é altamente preconceituoso e ele é tratado como mulher por pessoas que não respeitam o fato dele ter sido uma mulher trans e aí ter se desfeito a sua transição e voltado a viver como um homem. Engraçado, né? Se ele fosse uma mulher trans, todo mundo diria que ele é homem. Mas como ele voltou a ser homem, socialmente falando, todo mundo diz que ele é mulher. E mesmo ele tendo destransicionado, forçosamente ou não, mas ele destransicionou, a pedido da igreja, a própria igreja que pede isso e que diz que todo mundo tem que fazer isso, não vai aceitar absolutamente nunca, né? Não. E detalhe, né? Falando em relação à Bíblia, que eles adoram citar o vai não peques mais, esse cara não tá pecando mais em relação a ser trans. Mas ele ainda assim é condenado pelo próprio povo dele por ter sido trans em algum momento.
o que viola os ensinamentos da própria religião. O arrependimento ele não vai acontecer. Mas acontece o seguinte, o assassino Guilherme de Pádua, ele foi perdoado, né? Foi. Que era com ele Deus. No caso Ele da ma- Michelle meu e da Kailane, os homens precisam julgar e nos curar, nem que para isso precise levar meu corpo, porque Deus quer a minha alma. É isso. E aí o mais doido é que nós estamos falando de uma pessoa que foi presa, que cumpriu pena, ficou encarcerado, que pegou na tramóia, né, uma mulher que simplesmente trabalhava com ele, ceifou a vida dela da maneira mais estúpida e brutal possível, e aí hoje prega por Deus, pátria e família e por valores cristãos. Hoje não, Não, porque ele mas- morreu e nem foi agorinha. É, tipo, né? Já tem um tempinho que o agorinha aconteceu. Mas tu entendeu, né? Mas assim que foi libertado, era essa a defesa, né? Deus, pátria e família e tal. E aí eu acho muito engraçado, porque da mesma forma que citam para nós versículos bíblicos que seriam teoricamente condenatórios à transexualidade ou homossexualidade, ignoram o não matarás. Ah, mas ele se arrependeu. Tá, mas teve um monte de traficante que também se arrependeu e que fez um monte de execução de pai de família. Vocês viram o último discurso do Valadão sobre estu e sobre corpos trans? Graças a Deus não vi, não. Eu não sei se eu vi, porque me mandaram hoje. É que tem me mandado tanta coisa que tá até difícil. Ele faz justamente esse discurso, né? Que o estu, pagando na justiça, a igreja aceita porque é com ele Deus. É basicamente isso. E agora a gente aqui, nós, precisamos ser mudadas ou extirpadas. Não é assim com essas palavras que ele fala, tá? Não, mas é isso. Mas é isso. Esse é o recado. É isso daí sim. E aí é muito engraçado, porque assim, vocês viram que eu desapareci aqui do TikTok foi para limpar minha conta, né? Agora deve estar limpa. Mas ainda assim, vocês podem ver o engajamento tá morto, né? Tá completamente morto. Eu não sei responder porque eu não sei o que é isso. O que é isso? As pessoas não são mais notificadas de que eu entro ao vivo, então elas não aumentam o número de pessoas na live, né? É que eu e a Jaque nunca tivemos isso, Michele. O TikTok faz esse tipo de coisa? Nossa. Tá. Mas aí, até perdi a linha do raciocínio. Desculpa. Então, você estava limpando a sua conta e que agora você está voltando. Isso. A gente estava falando de versículos bíblicos e do perdão e tal. E é muito engraçado pensar que, mesmo não estando no TikTok, eu continuo tomando as mesmas atitudes que eu tomava em relação a ajudar pessoas, em relação a animais e tal, sempre, mas tudo por trás, assim, né? Porque eu nunca fui de exibir essas coisas aqui, nunca foi do meu perfil fazer isso. Apesar de que eu acho que eu deveria fazer, mas eu nunca consegui, né? E aí, se pegar o que eu faço no meu dia a dia, nesse sentido, acaba se alinhando muito mais com os valores que a Bíblia defende do que o que essa galera faz. Porque eu não ataco ninguém. Eu não vou pra cima de ninguém, eu não ataco a fé de ninguém, eu não ataco nada de ninguém. Eu defendo os direitos de pessoas que são atacadas. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, né? Então, se eu estou defendendo os oprimidos, parece que a minha postura se alinha mais com a postura de Jesus do que a postura daqueles que dizem seguir Jesus. Eu tenho essa impressão, né? Os ensinamentos bíblicos que eu tive me levavam a entender isso, né? Então, eu acho muito, muito hipócrita que o cristianismo na sociedade hoje tenha se tornado uma religião
que vive da violência, que vive da ameaça, que vive do ataque, que vive da remoção de direitos, que vive de infernizar a vida de outras pessoas, né? Enquanto a simples existência, até não disruptiva, de uma pessoa trans é motivo de ataque. A minha existência, a Jaque estava falando aqui, que eu xingo, que não sei o que, é uma existência válida, que é diferente da minha existência. Que eu xingo, mas leva um tempo para eu xingar, né? Não importa. A Jaque e eu vamos sofrer o mesmo xingamento, o mesmo ataque, a mesma remoção de direitos. Tudo igual. E a postura da Jaque, para ter uma revolução social, tem que ser uma postura como a da Jaque. Não é a minha. Não é a minha que muda as coisas, entendeu? Mas durante muito tempo a gente esteve em live juntos, eu e você, e eu vou dizer, as pessoas são violentas com você. Mas contra a Jaque, são coisas absurdas demais. Sabe? Talvez por essa questão do engajamento, talvez por uma série do que vocês representam na sociedade, as pessoas ficam muito à vontade de ter muito. Para usar a palavra que você usa, eles querem que ela desviva. Sabe? É muito forte, é muito forte. É uma coisa muito brutal. Eu queria aqui com a Michelle, a gente precisa ser várias. Eu acho que no TikTok é só. A gente precisa o quê? Não entendi aí o que tu falou. Ser várias, dependendo do momento, né? Então, eu já fui muito educada quando eu fui recepcionista, quando eu trabalhei com público. Só um pouquinho que eu tive que fechar a câmera aqui, mas eu tô te ouvindo, tá? E quando eu tô na militância, que eu tenho que estar em algum lugar. Porém, no TikTok, não dá para eu ser apenas a educada. Eu tenho que ser essa pessoa que responde à altura, sabe? Porque na rua, eu aprendi que na rua a gente não é educada na rua, sabe? Se eu tivesse sido educada na rua, você não estaria me vendo aqui conversar. A rua é cruel. A rua é o lugar onde a gente não tem nada a não ser a perna e a nossa agressividade e o nosso jeito de lutar. Senão a gente não passa. Sabe? Então o TikTok é bem isso. Então eu prefiro que as pessoas me vejam aqui, cuidado, que essa daí é linguaruda, mal educada, grossa, grotesca, do que eu baixar a guarda para esse pessoal aqui que usou a foto do meu irmão morto ontem para vir me atacar. Sabe? É esse o nível de pessoas que tentam todo dia me atacar de alguma forma. É o cara aí, acabou de falar que você tem que Olha pegar. só. É esse exemplo do Dinho aí, ó. Então, assim, é preciso muitas de nós em muitos lugares. Então, assim, aqui vai ter a Patrícia, que eu gosto muito do jeito que ela faz. Mas eu não consigo fazer igual ela, porque quando eu vou falar sobre as mulheres trans que estão sendo corridas na frente de moto, isso me ativa gatilhos, que eu lembro que eu também já passei por isso. Sabe? Quando alguém vem aqui trazer a Bíblia para esfregar na minha cara, eu lembro que aos 12 anos eu tive que ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia para sair o espírito ruim do meu corpo. Sabe? Então, eu não consigo fazer com afastamento que talvez as outras que estão vindo agora conseguem. Sabe? Porque eu não estou falando só dos números estatísticos, eu estou falando de 40 anos de lembrança, né? 40 e poucos anos de lembranças doloridas, ardidas, sabe? Então, assim, e foi essa minha agressividade que me fez chegar aqui aos meus mais de meio século, sabe? Então, Sim. agora sim, talvez a gente possa ter umas travestis que se sentem, que mostrem quanto a gente pode ser educada. Já é possível, mesmo com tudo que tem, já é possível que a gente mostre que a gente não é só agressiva, que somos educadas, que somos estudiosas, que somos várias, sabe? Mas de onde eu venho não tinha chance de ser educada. A educação não tinha espaço na nossa vida. Olha, o que eu vou te falar? Eu tô vendo isso que o Dinho tá falando aí. Primeiro que ele é covarde, né? Ele tem um perfil que só tem uma foto que talvez não seja nem dele, porque se for dele é um frango maltratado aí de academia, né? Mas ele só consegue xingar aqui no TikTok porque o TikTok não toma providências com isso, né? Ele é daqueles corajosos que na hora que o bicho pega, que ele fica sozinho, ele não é corajoso, né? A gente sabe disso. Ele precisa desse espaço virtual
pra proteger ele. É por isso que esse tipo de pessoa, pra mim, é bosta, sabe? Tipo, que nem eu falo, vocês lembram quando eu tava lutando lá com aqueles nazis e tudo, né? Mais de 60 daquele grupo foi preso. 60. Não é poucas pessoas. Aquela coisa que eu sofri ataque de tudo que foi lado resultou em mais de 60 prisões, né? Mas no primeiro momento você sofreu. No primeiro momento não serviram, não, né? No primeiro momento eu sofri ataques, mas Altieri, eu avisei desde o início que eu estava preparado para se alguém viesse para cima. E eu continuo até hoje. Tipo assim, óbvio que eu não. Eu sempre. Eu digo que é diferente, entendeu? Porque aquela época, eu acho que você foi louca, sabe? Desculpa. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos, eu, você e a delegada Luana. Aquele dia, eu temi mesmo por sua vida. Não foi Sério? uma coisa assim. Eu realmente achei que iriam fazer uma besteira com você, sabe? Que bom Nossa, que não cara. aconteceu e que bom que eles estão presos. Mas foram o quê? Eu acho que foram umas 3 ou 4 semanas que foram um inferno. Pra mim, foi mais de um ano, Altieri. Não, eu sei, mas eu tô falando daquele Ah, tá. furacão, né? Pra Daquele mim, momento em que nós participamos do furacão. sim. É que ali eu dei a cara a tapa mesmo, e assim, eu tive conversas privadas com aquela galera e eu disse, mano, se aparecer algum de vocês, eu tenho um lema da minha época da polícia que é antes eles do que eu. Vou baixar todo mundo, eu não tô nem aí. Quem aparecer vai cair. E por que isso? Porque assim, ó, por que eles pararam de me atacar em um certo momento? Qual foi o motivo? Por que eles não seguiram fazendo o que faziam com as meninas que eles atacavam? Ou com até outros influenciadores? Porque eu ofereci resistência. E eu ofereci uma resistência que eles não estavam acostumados a lidar. Então, um Dinho como esse daí, que é um covardezinho, Nicolas tem razão. Nicolas não sei o quê. Gente, eu posso ser trans, travesti, mas quem tá grudado nas bolas de um macho é ele, não sou eu. Entendeu? E aí eu fico pensando assim, ó. Ele vem com esse papinho, aqui seria como os países árabes, jogar dos prédios. Vai lá, cristão. Vai lá, cristão, país muçulmano. É, Cola lá e diz como é que foi. Conta pra nós aí como é que foi lá. Chega lá no país muçulmano e vai pregar. Melhor. Ir de pregar o evangelho. Vai pra Nigéria pregar o evangelho. Tenta. Ué, quem sabe? Vai lá, não é assim que funciona? Até onde eu sei, a gente mora no Brasil. A gente não mora nem na Nigéria, nem no Afeganistão, nem no Egito, nem na Malásia. A gente mora no Brasil, né? Então a gente trabalha com o Brasil. Mas é muito comum essa galera que precisa se esconder atrás desses perfis fazer isso, porque é a única forma deles demonstrarem qualquer poder, porque não são nada. Alt, se tu visse a cara de cada um dos presinhos daqueles grupos, é um bando de moleque adulto, né? Mas moleque, chorão, umas caras de coitado. O King, aquele que viralizou a entrevista dele falando nope, pegou 24 anos de cadeia. sério? 24 anos de cadeia. Ele foi Que condenado a legal. 24 anos de cadeia. Ele era líder de uma das grandes panelas, né? E teve várias condenações nesse porte, assim, né? E isso é o que precisa fazer. Por isso que eu digo que a postura da Jaque de ser agressiva é necessária. Porque lá eu fui agressiva porque a gente estava lidando com crianças sendo vítimas de violência SX, com animais sendo mortos, com famílias sendo destruídas por causa dessa galera, com pessoas cometendo o ato de desviver por causa desses grupos, né? Ali, Altieri, era tipo assim, ou vinha o TikTok inteiro pra me ajudar, ou era uma luta que eu ia ficar sozinha, e eu fiquei muito tempo sozinha.
Eu posso dizer pra ti assim, ó, que teve muita gente que num primeiro momento deu a cara e logo depois tirou porque viu o que aconteceu comigo. Teve muita gente que aconteceu isso daí. E gente grande, gente com bastante influência. E aí o mais engraçado, foi mandado pra galera da direita essas denúncias. Ninguém fez nada. Então, é doido que falam de proteção da criança, removendo os nossos direitos, mas na hora de proteger mesmo, não protegeram, não foram atrás, não fizeram nada, né? A única proteção que eles querem é contra pessoas trans, né? Essas são perigosas para as crianças, porque o tempo todo é o que eu ouço aqui, é o que falam nos meus vídeos quando eu digo que estou fazendo um trabalho na escola, eles pedem, deixem nossas crianças em paz. E o trabalho é sobre como as crianças se protegerem, né? Necessariamente. Eu só queria lembrar que eu tenho... Os meus filhos são filhos de pai cristãos, né? E eu tive que catar lata, vender cerveja, eu tive que fazer absurdos, andar com 2 bolsas de produto Natura e Avon, para que hoje elas estivessem vivas, né? Então, e o pai era cristão, os avós eram cristãos, mas eles nunca se preocuparam com esses filhos, inclusive de nada. Então, esses filhos que eu criei é de pais cristãos, né? Então, assim, que ainda bem que quando ele foi de arrasta, elas não quiseram nem próximo. Elas disseram que não tinha ninguém que estava indo de arrasta sabe? Não tinha ninguém delas ali. Olha, o Noturno falou assim, sexualidade não era para ser pautada com mais 18, se fosse pautada aos 9 anos de idade, a Jaque não teria sofrido os abusos que ela sofreu aos 9. Na verdade... O meu primeiro abuso eu sofri aos 9 anos de idade, por um cara mais velho. Depois eu sofri mais abusos, eu ainda era menor de idade, pelo meu padrasto, que era adulto, e eu sofri abuso. Abuso no sentido real. Então, assim, eu era criança, ninguém nunca me protegeu, né? Engraçado. Eu vou responder como se fosse uma pergunta legítima. Apesar de eu saber que provavelmente não, né? Quando a pessoa fala sexualidade, ela tá falando, na verdade, do ato, quando ela pergunta isso, né? O que acontece? A gente tem, dentro dos casos de violência SX contra a mulher, 85% das vítimas sendo meninas menores de 13 anos, tá? E esses crimes são cometidos por pais, tios, irmãos, avós, primos, vizinhos, pessoas muito perto dessas meninas, tá? Se a gente espera até os 18 anos para ensinar, para ter educação SEX para essa menina, ela só vai saber que o que ela estava passando era um abuso lá depois dos 18 anos. E nesse tempo, ela vai ter que estar se submetendo a um homem, usando o corpo dela, ainda em desenvolvimento, para o bel prazer dele, dando a entender ainda que se ela falar algo para alguém, ela está errada. Porque aquilo é o processo correto, né? Então, a educação sexual, na realidade, ela tem que começar muito cedo. E por isso que a educação sexual ela tem fases. Ela ocorre de uma maneira para crianças de 6 a 9 anos, ela ocorre de outra maneira para pré-adolescentes e adolescentes ali dos 10 até os 14 anos, e ela ocorre de outra maneira ali a partir dos 14 anos. Quando a gente está falando de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, a gente está falando já de risco de gravidez, né? E a gente está falando efetivamente da maturação do corpo da menina e que faz com que pedos que inclusive estão dentro da família dela passem, né, a cometer esses crimes. Então, sexualidade, que é a educação sexual, deve ser ensinada desde cedo. Diversidade, que é
falar sobre a existência de outras sexualidades, é importante ser comentado ali a partir da pré-adolescência, sim. Porque no desenvolvimento desses pré-adolescentes, alguns deles podem ser pessoas LGBTs e eles precisam saber que é normal, que tá tudo bem. E se os seus coleguinhas héteros também souberem, cisgênero, heterossexuais também souberem, eles não vão ter estranheza com o coleguinha que gosta de menino, com o menino que é, na verdade, uma menina trans, eles não vão ter essa estranheza. Então a gente precisa ensinar essa diversidade desde cedo, como a gente precisa ensinar diversidade étnica, como a gente precisa ensinar diversidade social em relação a diferenças dos cortes sociais. A gente precisa formar cidadãos na escola. E esses cidadãos são formados lá, não em casa. Michele, neste momento eu tenho 2 alunos trans. Um tem 15 e o outro tem 16 anos de idade. Ambos chegaram para mim aos 14 anos, né? Porque era no primeiro ano do ensino médio. Ambos chegaram aos 14. E já colocando a questão, né? Havia a questão do nome morto, a questão, enfim. E eu teria de esperar até os 18 anos desses dois meninos para só depois dos 18 cuidar dessa questão, sendo que aos 14, um deles especificamente, tinha um aluno na sala que estava o tempo todo fazendo bullying com ele, e ele me pediu socorro, sabe? Ele chegou para mim e falou assim, conversa com a turma sobre a minha condição. Na hora que ele viu que eu poderia fazer isso, conversa com a turma. Então, o menino está sofrendo bullying, e ele sofria desde pequeno, né? Mas ele está sofrendo bullying e eu vou esperar até os 18 para poder cuidar dessa situação? Seria de uma irresponsabilidade tremenda. Eu até queria Você sabe perguntar qual- para o Noturno Você sabe como qual é o que... maior, Claro, perdão. sabe qual é o maior medo das pessoas quando a gente vai falar sobre sexualidade? Não é nem de identidade de gênero, de sexualidade. É porque todas as vezes que eu fui abusada, e não foram poucas, e aí eu vou falar de mim agora porque e aí a gente pode fazer uma pesquisa maior que vai ter certeza. Se você contar, né? Se você contar, você vai apanhar. Então, assim, se as crianças souberem sobre sexualidade, que não pode pegar aqui, não pode fazer aquilo, não pode, sabe? Vai ficar mais difícil fazer chantagem com essas crianças. Então, Claro. essas pessoas não estão preocupadas com as crianças, elas estão preocupadas que as crianças agora saibam sobre sexualidade, né? E sobre abusos, porque elas não vão conseguir mais chantagear as crianças, né? Há 82 pastores, os 83 pastores, só esse ano, que com certeza usou da chantagem para abusar dessas crianças, sabe? Então, esse é o medo dos Deus, Pátria e Família. As Mas- crianças sabem que estão sendo abusadas. Olha, essa é a lógica, por isso que eu falei que eu ia tratar como uma pergunta legítima, sabendo que não era, tá? Olha a lógica do Noturno. Ah, tá, mas educação financeira não tem nas escolas. A educação financeira não protege a criança de sofrer um abuso e de poder denunciar. A educação financeira não dá para essa criança os mecanismos para ela entender que em certas partes do corpo dela um adulto não deve tocar. A educação financeira, ela trabalha num outro escopo e que não precisa ser excluído da discussão. Mas a educação financeira é como uma aula de matemática. Tu vai aprender alguma coisa para fazer gestão de finanças. Na matemática, tu vai aprender a fazer cálculos e aprender raciocínio lógico. Nenhuma dessas duas coisas vai te proteger de abusos. Nada dela vai te proteger de abusos. Então, quando a gente fala desse tipo de educação, uma não exclui a outra, mas uma protege vidas. Uma... Michele, desculpa me intrometer, mas assim, a gente está tendo aulas, eu acho que ainda está tendo, de empreendedorismo, que querendo ou não, você vai saber sobre educação financeira. Então, as escolas já têm sobre empreendedorismo. E eu estou falando das escolas de ensino médio, enfim. Né? Eu tenho estudantes em casa e eu sei que há aulas de empreendedorismo dentro da escola como matéria
não é bem cai numa matéria, sabe? Você vai aprender sobre empreendedorismo, lidar com dinheiro, fazer. Então, assim, esse tipo de aula na escola. É que a educação financeira que eles querem é um vídeo do Pablo Marçal nas escolas para ensinar a criança a ser milionário, né, gente? E assim, isso não existe em nenhum outro lugar do planeta, né? Quando a gente fala em educação, a gente não vai ter esse sistema de educação financeira nos estudos na França, na Inglaterra, na Polônia, em qualquer outro lugar do planeta. Eu acho engraçado que essa galera acha que tem que ter. E olha uma coisa, por isso que eu digo que a informação ela entra num ouvido e ela sai pelo outro, né? Eu falei que 85% das vítimas são crianças, são meninas abaixo dos 13 anos e que os maiores cometedores da violência são pais, irmãos, tios, avós e vizinhos, né? A resposta do cara é: quem tem que ensinar esses tipos de coisas são os pais. Então, o Pedro que vai violentar a menina tem que ensinar para ela que se ele tocar partes do corpo dela, aquilo é uma violência e ela tem que denunciar ele. Como é que funciona essa lógica, assim? Como é que funciona isso? Ô, Michele, quando você vê esses questionamentos, essas colocações que você via há 4 anos, não te dá um pouco de preguiça de voltar pro TikTok, não? Pelo amor de Deus. Então, a coisa não avança. Então a mãe não existe. Legal que as mães também estão incluídas nas estatísticas de violência dessas crianças. Por que a gente fala que tem que ser um terceiro? Vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? Vamos supor que tu tá em casa, vamos trabalhar com analogias que eu acho que ajuda, né? Aí o teu irmão quebrou teu braço, tá? Teu irmão quebrou teu braço. Segundo a lei, isso é crime. Tá? Beleza. Tu vai ficar, talvez possa ficar com uma lesão pro resto da vida por causa daquilo. Aí tu conta pra tua mãe: mãe, meu irmão quebrou meu braço. Aí a tua mãe vai lá e dá uma camaçada de pau no teu irmão. Tá? Legal. Tu tá com o braço quebrado, o teu irmão apanhou e a tua mãe não resolveu nenhum assunto. Nada. Num próximo momento, se o teu irmão quiser quebrar teu outro braço, quiser quebrar tua outra perna, tu sabe que a maior consequência que ele vai ter é tomar um monte de porrada. Se fosse o teu amiguinho, o Fernandinho, que tivesse quebrado o teu braço, a tua mãe iria na polícia contigo e faria uma denúncia. Porque o Fernandinho quebrou o braço do meu filho. Né? Então os pais daquele menino seriam chamados, né, para responder criminalmente por aquilo. Beleza. Agora, vamos ao caso que nós estávamos falando. Eu espero que essa analogia, né, de apontar que para um caso a gente denunciaria e para outro caso a gente não denunciaria, funcione agora. Vamos supor que o pai de uma menina cometeu uma violência contra ela, dessas que a gente está conversando. Essa menina vai na mãe e fala sobre isso. A menos que essa mãe tenha sido também propriamente educada em relação ao assunto de educação sexual, a postura dela não vai ser pegar a filha e levar na delegacia para denunciar o marido dela. Agora, se essa menina comentar que o professor na escola fez, essa mãe vai denunciar. Então, o que a gente está falando a gente está pegando as estatísticas que apontam que mais de 3/4 dos casos são cometidos dentro de casa por pessoas próximas dessa menina e dizendo quem tem que receber a comunicação disso são pessoas terceiras que têm o poder de proteger essa menina. Um educador, uma pessoa da pedagogia, uma diretora de escola, alguém que essa criança possa confiar e dizer: olha, o meu tio toca assim em mim todos os dias. E aí essa pessoa consegue tomar providências, entendeu? Porque essa pessoa não vai ter rabo preso. Para mim, quem não defende educação sexual, ele como se não existisse parentes, o cara realmente não escuta as informações. Não, e olha só, Michele, e ele fala assim,
aprender de comuna é impossível, é aquilo que você disse. Você desenhou toda a situação, você trouxe todos os argumentos, ao invés de atacar os seus argumentos, ele supostamente está colocando você como comuna, então é impossível aprender com você. Ele não está interessado em ouvir. Mas também há o fato de que se ele subir na live, ele não vai saber explicar coisas sobre comunismo, mesmo eu não sendo comunista. Ele é anticomunista, mas ele provavelmente não sabe explicar coisas sobre comunismo. E eu convidei porque falar de comunismo é comigo. Venha, menino. Ele não vai subir, ele terminou a escola há 7 anos e aí eu acho que o debate dele se limitou aos debates que aconteciam na sala de aula. Eu convidei porque, inclusive que eu quero muito saber o que é comunismo. Que eu tenho que ter medo desse bicho. Então, comunismo é a Michelle que ensina sobre sexualidade, que toca... Isso é comunismo? Imagina pensar numa sociedade onde a forma de remuneração é o trabalho, o que garante a tua remuneração é o trabalho, e que não existe alguém que explore o trabalho de outras pessoas. E que, além disso, as pessoas trabalhem pelo bem comum social e não pelo acúmulo de riqueza de algumas poucas pessoas. Deve ser um puta de um problema uma sociedade assim. Nossa, imagina todo mundo ter um iPhone bom. Porra! Eu, apesar de gostar da história do comunismo, eu tenho 2 celulares. Queria que todo mundo tivesse, mas não é assim, né? Então eu sou uma capitalista, uso, né, do capital. Então, moço, para com loucura, moço. A teoria não é a prática. Será que ele sabe qual era a teoria capitalista quando ela surgiu? Porque a gente tem né? Temos o período da era feudal. Tinha lá uma proposta social. Todo mundo aceitava, mas aí veio pá! Entramos numa revolução industrial, revolução francesa, teve tudo ali naquele... Tivemos capitalismo. Capitalismo prometia igualdade, fraternidade, né? Prometia essas coisas de o bem-estar social, mas não parece isso. Tem gente passando fome, tem gente morrendo de fome todo dia, tem gente que não tem onde morar, não cumpriu a promessa. Os defensores do capitalismo... Reservas naturais do planeta se esgotando, né? E os defensores do capitalismo dizem justamente isso, né? O que a falta de um pai presente faz é tanta coisa. E o que tem de pai ausente nesse mundo, meu caro? Olha, as pessoas que defendem a economia capitalista, eles dizem assim, que é preciso... pleno emprego estraga tudo, né? Pleno emprego, se ganhar todo mundo igual estraga tudo, enfim. E aí agora fechou com as multinacionais combinando preços, né? Combinando benefícios, combinando salários, né? E isso dá muito certo porque fica aqui o moço chamando a gente de comunista, defendendo os patrões, sendo que ele, coitado, talvez esteja até sem emprego. Mas sabe o que é doido? Eu trabalho no mercado capitalista, eu trabalho em empresas de tecnologia, multinacionais, sou gestora de tecnologia, e eu não tenho como dizer que o capitalismo é o melhor modelo, mas eu tenho que viver no meio capitalista. A nossa sociedade, ela é capitalista. O que tu tem que fazer? Não é uma roupa que a gente escolhe, né? Pra sair. Eu não tenho a opção de ser comunista no meio de uma sociedade capitalista. Porque a sociedade é capitalista, né? Por isso que se diz que deveria existir a revolução socialista, né? Que aí tem todo um processo de transição e tal. Mas a grande questão é que, tipo assim, eu posso estar nessa posição e defender que outras pessoas também estejam nessa posição. Defender que não tem uma pessoa que acumula a riqueza do mundo, mas que essa riqueza ela seja dada como retorno do trabalho das pessoas, né? Retorno. Estados Unidos está logo ali. É só ir também. Vai lá. Pode ir para a Argentina também, tá mais perto. Mas não precisa ir para lá. Aqui, o nosso país é tão capitalista, que até os benefícios sociais sustentam o capitalismo. A esmola sustenta o capitalismo. Olha, o último caso, a esmola sustenta o capitalismo. Então, assim,
quando essas pessoas gostam da esmola, é para sustentar o capitalismo, né? Ô, Noturno, tu trabalha com o que, Noturno? Eu fiquei curiosa. Ele deve ser vigia noturno, né? Tu é empresário, tu explora a mão de obra, tu detém meios de produção ou tu trabalha? Tipo CLT ou vendendo curso online? O que tu faz? Fiquei Sou curiosa. investidor. tá Tu me é negando. investidor. Jogo do tigrinho. Não, não. Sobe, Noturno. Eu sou investidora, mas eu trabalho também. Eu queria que tu subisse aí pra gente falar sobre isso. Ah, ele tem uma carteira Ele é na Nubank e tá achando que é CEO. investidor. Eu queria ouvir mesmo. Vive de renda de investimento? Sobe aí. Investe nas Sobe, bets. sobe. Sobe aí, bora conversar sobre isso. A melhor Cripto conversa e que eu tive ativos. esses tempos Cripto foi e ativos. um Uber falando, eu No sou Grindr? empresário. Aí eu falei, eu também sou MEI. Nossa, ele ficou puto. Eu não vou É subir e isso. estou ocupado. Ué, tá ocupado com Nossa, o quê? uma coisa Na que você live? não tá, que É, é o cara. Meia hora Tá aqui. investindo, então, né, sabe? Noturno? Tá Tá investindo. acompanhando. Ele faz investimentos noturnos, gente. Ele tá Especificamente. investindo na nossa paciência, só se for. E olha que ele conseguiu, porque hoje eu tô muito paciente. Já vai dar meia-noite. Tá investindo, Hoje você Noturno. tá, viu, Jaque? Hoje você tá Você tomou um chazinho de erva cidreira hoje? Eu acho que hoje eu Sabe o que tô me testando. sabe o que eu acho engraçado? Todo fake de TikTok é investidor de criptomoeda. Todo fake de TikTok é investidor de criptomoeda. Todo mundo que eu conheço. E aí, quando eu peço pra pessoa mostrar qualquer coisa assim de patrimônio, nunca tem. Nunca aparece, né? Tô Tipo assim, ocupado. eu sou trabalhadora CLT, tá? Eu tenho investimentos, beleza. Tem imóvel alugado e tal, ok, beleza. Eu jogo Web3 e invisto em cripto e ativos. Eu gostaria de. Eu queria entender a diversificação dessa sua carteira de investimentos aí. Esses caras não entendem que investidor de verdade tem uma pessoa especialista lá dentro da bolsa. Nem eles estão dentro da bolsa, sabe? Não, por Ai, exemplo, gente. eu não preciso controlar alguns dos meus investimentos porque tem gente que controla. Então, a minha irmã tá num rolê desses, Michele. Tem um cara lá que controla pra ela e tal, faz uns planos. Mas assim, né? Aí ele queria mudar o plano. Aí a minha irmã falou: não, porque esse é de Ai, mais que alto estudo é esse, risco, né? tenho medo, vamos ficar nesse mais tranquilo. Ai, cara, sério mesmo, Noturno? Eu ouso a dizer que eu nunca conversei com um rico investidor. Ele não tem tempo para mim, gente. Um rico investidor, ele tá cagando. Enquanto eu tô falando daqui, ele acha que é bobagem, é perda de tempo ficar debatendo com quem quer que seja no TikTok. Eu vou Sabe? ver, Noturno, Hannah. meu amor. Noturno, olha o seu nome, é Noturno. Tá? Não, se não é rico, mas é investidor, ganha Foto de pouco. anime. Tá, então peraí, deixa eu entender. Você é um investidor que ganha menos do que eu, provavelmente. Não? Gente, a Hannah falou: vejam os vídeos que ele republica. Eu fui lá ver. Tem o vídeo da Shelley cantando, analisando essa carreira hereditária. Ele não entendeu. Ele Essa não carreira entendeu. hereditária, cara. Ele gosta da Shelley, cara. Ele é investidor. Não, e não entende a tua música. E não entende a tua Não. música. Ele republicou. Péssima interpretação de texto, né? Meu Deus, Noturno, poxa. Não, Eu assim, estava ó. esperando um pouquinho mais de você, assim. Só um Ó. pouquinho. O que eu vou dizer? Você ter alguns valores em cripto, ou sei lá, em fundos imobiliários, em alguma coisa em renda fixa, não te torna um investidor. Tu não consegue simplesmente deixar esse dinheiro trabalhar para ti só
e viver bem dessa maneira. Tu tá trabalhando aparentemente com mercados de alto risco, e que tu tem que estar o tempo todo em cima deles para ver se tu vai conseguir fazer algum dinheiro, né? Se tu fosse um gestor de capital, de um capital significativo, tu teria pessoas fazendo isso para ti. Tu teria o teu dinheiro trabalhando para ti. Ô, doutor, você vive da renda dos seus pais, querido. E aí você tem tempo para colocar o nome de noturno e ficar a noite toda enchendo o saco das pessoas em live, querido. Se manca, se olha. Investidora sou eu, investidora é as pessoas que trabalham, investem em casa, sabe? Você é apenas um coitado, querido. Sabe Seu que nome é noturno, coitado. Sabe o que é engraçado, Noturno? Se tu fosse um grande investidor, tu estaria fazendo publicações sobre isso e ganhando mais dinheiro com isso, né? Eu não acredito que você seja um grande... Vamos fazer assim. Tu é um grande investidor? Olha, isso aqui é um estúdio. Você tá falando da casa da Jaque, a Jaque é uma pessoa simples. Eu tô num estúdio. Eu tô num estúdio com 2 câmeras profissionais, 2 webcams, um computador de 50 mil reais. Tipo, o que você quer falar? Você quer atacar a pessoa? E eu já ganho. Ele acabou de confessar que ele ganha dinheiro com jogos. É o Tigrinho mesmo. Tigrinho. E mesmo Se ele fosse um grande investidor... muito mais próximos do que próximos de qualquer milionário ou bilionário, sabe? É isso que esse cara não entende. Se ele fosse um grande investidor, ele não tava no TikTok essas horas, ele tava lá em Ibiza, curtindo a vida dele. Gente, nenhum grande investidor vai estar no TikTok tentando provar que é um grande investidor. Tentando provar que é rico, Noturno, deixa eu contar a um casa negócio. da Jaque, comparando, né? Sem mostrar nada do que tem também. Deixa eu lhe contar um negócio. Eu sou a mulher do sem teto que tenho mais do que eu preciso. Eu fico em casa coçando e cheirando e ver quando vence para eu lavar de novo, para repetir o processo. E todo mês o dinheiro cai na minha conta e o que eu tenho dá para sobreviver, querido. Entendeu? Eu tenho muito mais do que um dia eu sonhei. Ó, as minhas custas. E aí você tem que dar a minha meritocracia, né? Porque foi sozinha na raça. Né? Tá, peraí. Noturno, tu disse que tu vive de investimento ou tu disse que tu vive de trabalhar com Web3? Porque aí são 2 coisas diferentes. Se tu vive de investimento, tu não trabalha. Se tu vive de trabalhar com Web3, tu trabalha. Tu vive dos teus investimentos. Tu tem, tipo, uma GLA 200 zero na garagem dos teus investimentos, é isso? Os teus investimentos te deram tipo uma GLA 200 ou uma X1, algo desse tipo? Meu amor, alguém que joga aqui... Eu tô curiosa de alguém verdade. que joga aqui, que eu vou ter respeito, porque ganha muita grana, será o Coringa, será essas pessoas que jogam e esfregam na nossa cara que ganhou grana com jogo. Você é apenas um idiotinha. O Coringa vai vir aqui na minha live? Nunca. Né? Ele nem sabe. Agora você, querido, pelo amor da madrugada. Você disse que não é rico. Gente, tá torto o celular que eu tive que botar na cara aqui. Mas você disse que você é investidor. Você pagou de rico. Você chegou pagando de ricão. Né? Quem chega dizendo que é investidor tá querendo cantar aos 4 ventos. E às vezes é só um fudido que consegue tirar ali um pouco de dinheiro nesses negócios aí e acha que tá arrasando. Entendeu? E quando você perguntou para ele do que ele vive, ele respondeu: sou um investidor. Foi a resposta que ele deu. Exatamente. Uhum. Enfim, é só um adolescente que não tem nada na vida e tá aí procurando emprego. Gente, olha o perfil, é um anime. O teu trabalho é jogos. O teu trabalho é jogos. Definição bem estranha, né? Meu trabalho é jogos. Por exemplo, se eu disser, eu trabalho
como diretora de jogos. É uma coisa. Eu trabalho como SVP. Eu trabalho como SVP numa empresa de desenvolvimento de plataformas de jogos do tipo tal. É outra coisa, entendeu? Tá, o que você quer dizer com eu trabalho com jogos? Meu trabalho é jogo Web3. O que você quer dizer com isso? Sim, quando você joga Web3, então você não trabalha, você investe em... Meu Deus. Eu fico curiosa com quanto de dinheiro ele ganha com isso daí. Porque ele está pagando de investidor aqui, se dizendo anticomunista, mas deve ser um fudido qualquer, entendeu? Noturno, eu sou professor. Você sabe que é uma classe fodida pra caralho. Você acha que você ganha mais do que eu? Você ganha mais que um professor, Noturno? Não sei, talvez. Talvez. Eu duvido que tu ganhe mais que o professor doutor. Eu duvido, sinceramente. Era um salário que eu almejava quando eu estava cursando universidade. Não almejo mais. Não precisa mais, né? Passou, né? Passou há muito tempo. Não almejo mais. Não, essa que é a coisa. É isso, cara. gente. Mas a grande... 4 dígitos, 5 dígitos. Essa renda aí. a grande questão aqui, que eu tava falando, é que a pessoa se diz anticomunista, e foi por isso que a gente chegou nesse assunto, mas sequer sabe o que é comunismo. Cita Nicarágua, cita Cuba, Pois é. e cita Venezuela como comunismo, o que mostra que a pessoa não sabe o que é comunismo. Gente, eu não sabia o que era comunismo. Levou muito tempo para... E olha que eu estudei Marx e Engels na faculdade. E eu não sabia o que era comunismo. Vocês bancam de comuna e vivem no capitalismo. Tu sabe o que precisa... Sabe que um comuna... De comuna. Que é isso, cara? Você sabe o que um comuna precisa fazer para não viver no capitalismo? Destruir o capitalismo. Eu não sei se você entende que existe um... Exemplo bem simples, tá? Exemplo bem simples. A série The Last of Us, que apareceu na HBO, ela cita em uma dos episódios que eles vivem numa comuna, né? Porque num mundo pós-apocalíptico, não há a possibilidade de existir capitalismo. Porque lá nesses mundos, né, fictícios, se tu vai acumular riqueza, vai vir alguém tentar roubar isso, vai vir alguém tentar tirar isso. E aí tu precisa se fortalecer como comunidade, como grupo social. Sabe aqui, Noturno, eu quero aprender. Ele disse que o socialismo, cadê? Até porque o socialismo, ele deve ter pego essa frase em um canto. Até mesmo porque o socialismo é a fase inicial do comunismo. Estou assistindo Ian Neves. Apesar dele não ter usado a terminologia correta, ele está falando algo que faz sentido. Tá? Eu e o Júlio, principalmente, né? Que eu debato até com comunista e eu começo a discordar do povo que sobe aqui para dar umas aulas e a gente está precisando, né, Júlio? Tô curioso aí. Ele tá ocupado jogando o joguinho dele de moeda lá. Sobe, menino, vem dar umas aulas, a gente tá precisando, porque eu tô meio confusa com o comunismo, que eu quero ficar muito contra esse tal De comunismo. repente pode dar umas dicas pra gente de fazer o investimento em Web3, né? Estou mesmo. Tá mesmo e tá aqui discutindo no TikTok. E trabalha... Noturno, sobe aqui. Quem sabe você não ganha umas moedinhas. É mais fácil do que ganhar aí onde você tá. Tem menos risco, aliás. Aqui o máximo que você vai ganhar é 5 gritos meu, me chamando de burro. Sabe? É isso. Não. Mas nada que uma noite boa de sono não passa. Noturno, eu acho que, sendo bem sincera, tá? Você não tem muita coisa para apresentar. Você tá cantando aos 4 ventos como se tivesse.
E aí, para você é muito mais fácil continuar no anonimato e no perfil com a foto de anime. Eu gosto de anime, mas nunca vou usar um perfil com foto de anime, mas enfim. Porque te protege de ser exposto por ser quem tu é. Porque cai a tua máscara de investidor, de pessoa que vive disso, vive daquilo. Cara, tu pode até tirar algum dinheiro com isso. Não tô dizendo que tu não tire. Mas você continua dependendo de uma plataforma. Essa plataforma detém o meio de produção. E se essa plataforma quiser encerrar a tua habilidade de se manter, ou várias plataformas quiserem encerrar a tua habilidade de se manter nelas, tu perde a tua possibilidade de continuar trabalhando com as coisas que tu disse trabalhar, né? Não tem interesse algum. Se tu não tivesse interesse algum, tu não tava aqui. Não acha? Se eu não tenho interesse algum em uma live, eu não estou lá. É por isso que eu tô aqui, porque eu tenho interesse aqui, entendeu? Tá Hoje tá uma todo hora mundo aqui dizendo que não falando, tem interesse aqui, né? Ele não quis falar nada. É o segundo que tá aqui nessa Doutor, vibe eu vou de que não Tá tem rolando uma interesse. dislexia aí, parece. Eu vou lhe silenciar, porque se você quiser falar a partir de agora, eu vou usar a tática do Altieri. Você vai subir, vai aqui, nos dá uma Me aula. copiou. O Altieri me copiou, você tem vergonha. Era o que eu fazia. Jaque. Jamais, eu sou original. Eu fui o primeiro a fazer isso do TikTok inteiro. É o bloco do Altieri. Não, esse é o silenciamento do Altieri. Eu fui o primeiro do TikTok. The first. É isso aí. The first. Mas gente, eu entrei só para dar uma conversada aí com vocês. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Eu vou tentar. Eu tô de plantão. Para variar, né? Trabalhadora. E eu vou mudar. Eu vou lá pra live da Twitch agora. Ficar umas 2 horinhas lá. Enquanto não entra a ligação, né? Se entrar a ligação, eu tenho que estar disponível. Trabalhar com gestão. Então você também é noturna, né? Eu também sou noturna. Na verdade, eu sou fim de semana, noturna, diurna, vespertina, matutina, o que é. A minha vida é o telefone tocou, eu sou tudo. Eu vou responder eu vou fazer questão de responder esse menino. Gente, vocês têm esperança de uma ascensão de esquerda no Brasil? A gente está em ascensão. Por isso que a gente derrubou o golpe militar, por isso que a gente derrubou o Bozo, por isso que a gente ganhou as eleições do Fernando Henrique, né? E por isso que a gente veio para as redes sociais e tomou o fôlego de vocês, mesmo que timidamente, mas a gente tomou o fôlego. Hoje as pessoas sabem que a esquerda está no TikTok, está em todas as redes sociais. Então, sim. Essa é a minha resposta. O Ícaro, eu acho que ele está perguntando porque ele é interesse dele também, porque achar que é isso, né? Esse Ícaro não é aquele menino bem novinho, bem inteligente? Não é o mesmo Ícaro. Não. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente vive num país capitalista liberal quase que eternamente de direita. Então, se a gente tem um governo, né, centro-esquerda ali, hoje, isso indica uma certa mudança num certo padrão histórico, né? Eu acho que o que mede isso, Júlio, vai ser a partir de 2016, quando o partido que era visto como o mal do mundo, o mais de esquerda, e a gente sabe que não é, em vez de ele descer os números, ele cresce os números dos seus militantes, né? E ele volta com muito mais força, muito mais potência. Então, assim, e a gente está pipocando de partidos de esquerda, né? Alguns estão saindo da esquerda. Muitos de nós aqui em 2010 não sabia definir direita e esquerda com clareza. Eu acho que hoje a gente tem essa clareza por conta de uma polaridade que é ruim em alguns aspectos, mas eu acho que a esquerda hoje é muito mais consistente. Do fato de as pessoas que defendem as causas de esquerda saber que são de esquerda. Antes a gente defendia as mesmas causas e não necessariamente se colocava naquele lugar, né? E no nosso país, Altieri, a gente vai ter MCP, que é um movimento de esquerda, é um movimento popular do campo e no campo da esquerda. MPA,
que também é um movimento do campo na esquerda e da esquerda. MST, MTST, MTD, né? Marcha Mundial de Mulheres. A gente está cheio de movimentos que é de esquerda, porque as pessoas param e acham que a esquerda é apenas os partidos. E os partidos existem justamente por causa desses movimentos que vêm se fortalecendo e fortalecendo a esquerda. Né? Então, ó. Eu não ia comer mais PT. nada. Eu tô vendo a Michelle comer, eu vou ter que comer também. Eu tô comendo porque, como eu tô de plantão, pode ser que toque e não dê tempo de comer, né? Vocês lembram quando teve lá foi tipo como se fosse uma CPI do MST lá? Era CPI contra o MST, era contra, já estava condenado. E aí chegou lá um cidadão e perguntou, um parlamentar perguntou pro cidadão que estava lá sobre reforma agrária e por que na China não tinha isso. Aí eles vão, porque na China teve reforma agrária em 1949. Tiver Era o reforma agrária, Stedley, né? Oi? Era o Stedley. Isso. Se tiver reforma agrária no Brasil, o MST acaba no outro dia. Quer Os acabar cara- com a os MST? cara não entendem Faz isso, reforma né? agrária. O cara não entende que tem um propósito o MST. Meu querido, não há movimento que se destaca mais, movimento que se destaca menos. A gente vai ter épocas que vai ter um movimento que está brigando e essa luta tem mais visibilidade, mas dá para ser formado um movimento a nível de MST, ponto, né? E eu nem sou do MST. Agora a gente vai começar a brigar aí a partir do VAT, né? Vida além do trabalho. Baita movimento, inclusive. Cresceu muito, né? Que bacana que tá. Cresceu Que muito. cresça mais e que as Sim, pessoas o tenham Henrique se consciência, elegeu, né? Sim. Sim. Elegeu. E esse menino, ele é muito... Nossa, eu pago o maior pau pra ele, apesar de não ter quanto... Porque a gente, é isso, precisa pegar uma pauta que junte muita gente, que todo mundo goste e põe pra lutar, sabe? Quem é do Brasil que não quer trabalhar menos, né? Esse Ganhando justo. movimento cresceu, né, também, gente, porque a gente teve a reforma trabalhista recentemente, que retirou muitos direitos. Então, a gente vai entendendo esses processos, né? Então, com a reforma trabalhista, a gente teve muita retirada de direitos, era para ter mais ainda, mas vetaram coisas como mulheres grávidas trabalharem em locais insalubres, tipo, puta merda, né? Mas se pudesse, deixava essa galera. Agora, hoje eu estava conversando com um colega, ele falou carteira verde e amarela, né? Era algo também meio liberaloide, que era o patrão combina com o funcionário, algumas questões, acabar meio com a CLT. A gente tem esses movimentos antes do movimento VAT da extrema-direita e da direita liberal aqui no Brasil, que acabam fazendo com que uma pessoa tenha muita voz na hora que se revolta na internet, e a gente tem que aproveitar, né, essa voz da internet para esclarecer para as pessoas que CLT é bom, que não dá para ter retirada de direito, né, que gente, não vai existir um planeta onde todo mundo vai ficar milionário investindo em Web3 aí, que nem o amigo, sabe? É triste, né? Agora, gente, é importante dizer, eu odeio essa frase que eu disse. É bom lembrar que esse movimento só tem tamanha força porque chegou dentro do Congresso, nas mãos de Érica Hilton, Samia Bonfim, né, porque poderia dar muito errado, né? Ninguém queria receber isso, ninguém queria se dispor, né, dentro do Congresso, e isso enfraquecia o movimento. O movimento só fortalece porque chega o projeto na mão de uma esquerda mais ideológica, de uma esquerda que parte para cima, e aí fortalece esse movimento. Dando visibilidade, né? ao movimento. Eu só vou discordar um pouco num aspecto. O movimento chega dentro do Congresso na mão de quem sabe aproveitar a força do movimento conquistada pelo povo.
É diferente. Eu não acho que... Vamos lá. Se a Sâmia ou a Érica tivessem iniciado esse movimento, não seria a mesma coisa. De maneira nenhuma. Foi um do povo que, clamando por uma solução, chama outros do povo para dizer, gente, a gente precisa se mexer. E aí começa a influenciadora a compartilhar, a falar sobre isso. E aí, tu pegar uma pauta dessa, tem lá 500 mil assinaturas numa petição online, tu sendo um parlamentar, tu sabe que isso é capital político. Mas, por eu outro não lado, passo. Michele, é uma Pra pauta mim- bem difícil. É uma Mas para pauta mim, bem nem, difícil para um mas para mim deputado. nenhum político que abraça um movimento, que não abraça o movimento do início, eu não acho que eles têm interesse no movimento. Eles têm interesse no capital político gerado através do movimento. O que vai, no fim das contas, beneficiar o trabalhador. Não estou dizendo que não. Mas é a forma. É a mesma coisa que a gente conseguir, sei lá, tá os movimentos sociais lutando pelos direitos de mulheres trans, daí a gente consegue lá um grande engajamento para uma situação que está violando o direito de pessoas trans, e aí a Érica começa a falar sobre isso. Ela começa a falar porque teve engajamento popular antes, entendeu? É assim que eu sinceramente, depois de analisar a política brasileira, eu começo a ver que as pessoas elas vão onde o capital político tá, entendeu? Então, se o capital político tá nisso, o VAT tá com força dentro do Congresso aí com essas pessoas por causa disso. Porque aqui fora, o povo deu força pro povo. E tudo começou com o movimento do Rick Azevedo. Uma coisa simples e começou a crescer. Eu concordo com o capital político, mas todo deputado que está ali, ele quer capital político, né? Quase todo que está ali quer um capital político. Mas só as pessoas que têm mais identidade, mais, né? Vem mais do povão. Por mais que tenha essa parte que eu vou pegar porque é capital político, tem isso, sabe? É bom que a gente... Lógico, que a gente não vai dizer, é graças a Érica, ou graças ao Congresso, ou graças a não sei quem. É o movimento. Eu, inclusive, eu sou contra a gente festejar que fulano fez. Mas a Érica ajuda muito, a Sâmia ajuda muito, os políticos de esquerda ajudam muito quando eles reforçam, sabe? Quando eles dão importância para esses movimentos. Sabe? É preciso essa parceria de movimento e parlamentar. Eu concordo. Eu fico feliz. Eu só acho que os movimentos, eles têm que vir... O movimento do parlamentar tem que vir para a base. Entendeu? Tipo assim, eu ouço muito discurso lacrador no Congresso contra e a favor de pessoas trans. E muito pouco movimento em relação a parar as violações de direitos, né? Pensa, a gente teve um candidato em São Paulo cujo programa a proposta de programa dele, para o cargo dele, é toda anti-pessoas trans. É toda de violação de direitos. Quem que foi lutar contra essa candidatura? Eu não vi muitos parlamentares de esquerda falando sobre isso, entendeu? Ô, Michele, agora você me levou pro seu lado dessa vez. E o pior, viu? Eu já, que uma travesti velha, eu me sinto particularmente agredida por muitos da esquerda quando dizem que a pauta identitária está atrapalhando. Sabe? Além de não ter uma política ofensiva, né, ostensiva de combate à transfobia, ainda chega e diz que o grande problema da eleição somos nós, esses corpos aqui que ousam querer fazer parte da política. Fica rachando a esquerda, vocês, identitários, né? Isso. Boa noite, Kailane.
Eu me senti agredida quando eu vi pessoas aqui que talvez chegou agora e achou bonitinho, tá lacrando nas redes sociais, e assim como também deputados, enfim. Falar merda dessa, eu fiquei puta, sabe? A sorte desse povo é que você fazer vídeos bem Inclusive, foi essa bomba que jogaram quando teve uma pessoa cantando o hino nacional com linguagem neutra, né? Ai, agora vocês acabaram com as eleições, o Boulos vai perder. Aham, lógico, porque a gente não tem o Marçal, não tem o Nunes, extrema-direita em peso, para votarem nos candidatos que sempre ganharam as eleições em São Paulo, da direita. Poxa, gente. Acho que é bom a gente olhar para agora. A última pesquisa aponta o Boulos com 33, ele não mudou, e o Nunes com 53, com 51. Então, assim, não muda. A ideologia, o voto ideológico não se muda, Não. né? Com O certeza a religioso culpa vai não foi do votar hino. né? A gente olha para os Estados Unidos que o cara é criminoso, né? Já é condenado. E corre o risco da gente ter o primeiro presidente na história condenado. Porque o voto ideológico não se muda. Então, assim, você não apoiar e você jogar culpas em pautas identitárias, em pessoas que querem fazer parte da coisa, você menospreza esse povo para dizer que depois, talvez, se der tempo, vocês... Sabe? Não engaja. Sabe? Inclusive, a culpa de grande parte da gente dizer a gente não é de direita nem de esquerda, e a gente ter sentimento real e verdadeiro que os partidos usam as nossas pautas, é isso. Ai, fica quieta, depois a gente resolve. Quando a gente chegar no poder, como se a presidência fosse poder, quando a gente chegar lá, a gente resolve. E nunca a gente resolve. Sabe? Continuamos morrendo, ano após ano. E quanto mais o governo é de esquerda, mais os nossos corpos vai para a vala. Sabe? Porque precisa achar um culpado, precisa achar alguém, precisa extirpar alguém. E somos nós as primeiras pessoas. É bem isso. Gente, eu vou aproveitar aqui. Adorei o papo, adorei estar aqui de volta, mas vou sair aqui, vou partir para outra live, fazer um pouquinho lá. E aí, depois, se tudo der certo, conseguir dormir um pouco antes de ser engajada para o trabalho. Tá bom. Tá no mudo, Altien. Valeu, Michele. Boa noite, Michele. Um beijo. Um beijo pra Alt? você. Vou esperar o Alt Beijo, falar. gente. Beijo, Michele. Valeu, beijo. Até mais. Até mais.